Diz assim a palavra de Deus: Filhinhos, já é a última hora, e como vistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís unção que vem do santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecerei vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever é acerca do que vos procuram enganar. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Irmãos, nós estamos estudando essa sessão que até é grande da Epístola de João, né? São vários versículos que João está tratando de pessoas que estavam disseminando falsos ensinos acerca de Jesus no meio da congregação, no meio daquela igreja. E essas pessoas são chamadas aqui no texto de anticristos, né, pelo apóstolo, pela sua posição, né, contrária ao verdadeiro cristianismo, a sua oposição contra Cristo. Por isso ele os chama de anticristo, ensinando um tipo de Cristo que era mentiroso, que não estava de acordo com o ensino apostólico. Então nós já vimos, né, eu dividi em 4 pregações, nós já tivemos 2, hoje é a terceira. Nós passamos já pelos versos 18 e 19, onde o autor ele vai tratar especificamente das pessoas, dos hereges, mostrando que eles estavam presentes desde aquele período apostólico, desde aquela época, que eles eram muitos e que eles, né, no sentido de quantidade, havia muitas pessoas espalhando esse falso ensino acerca de Jesus, mas que eles não perseveravam no meio de igrejas saudáveis, em igrejas que amam a palavra de Deus, e ao invés disso, pelo contrário, eles acabavam correndo desses lugares, acabavam saindo do meio dessas pessoas. Depois desses 2 versículos, ele faz um paralelo dos hereges com os verdadeiros cristãos. Nós vamos ver isso nos versos 20 e 21. Ele diz que os cristãos verdadeiros, eles são ungidos pelo Espírito Santo de Deus, e essa unção espiritual protege os cristãos verdadeiros dos erros, né? E o Espírito Santo nos ilumina cada crente a permanecer na verdade e nos capacita a reconhecer falsos ensinos. Além de que, ao contrário dos hereges, os verdadeiros cristãos, eles amam a palavra de Deus, eles amam a verdade. Hoje nós vamos ver mais de perto os versos 22 e 23, onde João vai nos apresentar as heresias e as suas consequências, os seus efeitos. Então vamos ler de novo os versos 22 e 23. Ele diz ali: quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Então, irmãos, o meu propósito aqui essa noite, com essa pregação, é através desse texto bíblico, desses 2 versículos, nós descobrirmos a essência de toda a heresia, a sua consequência, a consequência que ela traz e a solução para o problema. Então, em primeiro lugar, a essência da heresia. A essência de toda heresia é negar que Jesus é o Deus homem. Verso 22 vai nos dar essa informação. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Então o falso ensino
daquelas pessoas que deixaram a igreja é agora revelado por João. Ele inicia dizendo que esse ensino envolve a negação de que Jesus é o Cristo. Na segunda parte do versículo, ele diz ainda que o anticristo ele nega o Filho e o Pai, se referindo a Jesus como o Filho de Deus. Se você pular alguns capítulos, vá para o capítulo 5, o último capítulo aqui da Epístola de João. Você verá que ele vai repetir essas mesmas expressões no verso 1 e no verso 5. No verso 1 ele diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Jesus é o Messias, o Cristo, ele repete essa afirmação. No verso 25 ele vai dizer: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus? Então a gente pode observar que João ele faz questão, ao longo da epístola, de enfatizar essas duas verdades sobre Jesus, que ele é o Cristo e o Filho de Deus. Irmãos, há uma diferença entre ler as Escrituras e meditar nas Escrituras, tá? Quando nós meditamos no texto bíblico, é recomendável você fazer perguntas ao texto. O que eu quero dizer com isso? Aqui nós temos um bom exemplo para isso. Questionar o que o autor quer dizer com isso. Então você deve fazer a pergunta: por que será que João fez questão de enfatizar essas duas características de Jesus nessa epístola? Por que será que Jesus quis, diante de tantas características, ressaltar que Jesus é o Cristo e o Filho de Deus? E a resposta a essa pergunta nós encontramos no contexto histórico dessa carta. Se você acompanha desde o início do estudo da Epístola de João, você lembra que eu já comentei que João escreve com o propósito de combater uma heresia que estava surgindo na igreja cristã, chamada de docetismo. Esse era o principal heresia que estava rolando na época, e João escreve para alertar os cristãos acerca desse erro. Então eu creio que, pelo menos essa heresia, você vai, ao final do estudo da Epístola de João, você vai lembrar para o resto da sua vida, o docetismo, o que ele ensina, né? Então, o docetismo ensinava que Jesus, ele não veio em corpo físico, ele não veio em carne, que ele era um espírito de aparência humana, mas que ele não era homem de fato, né? E havia um outro também, uma outra vertente, um segundo ensino, que esse ensino futuramente daria origem ao que a gente conhece hoje por gnosticismo. Eles ensinavam que Jesus nasceu e morreu homem, e que a sua parte divina ele recebeu no momento do batismo. Se você lê nos evangelhos, você vai ver que no momento do batismo desceu o Espírito Santo e ungiu ao Senhor, e ali iniciou o ministério de Jesus. Então eles dizem que naquele momento a divindade desceu sobre aquele homem que havia nascido. Era um homem que tinha pai e mãe, que se chamava Jesus, que vivia naquela época, e naquele momento a divindade desceu sobre ele. Aí eles alegam que na morte na cruz, no momento que ele inspirou na cruz, o seu espírito, a sua parte divina, subiu novamente a Deus, e ele morreu como um homem morre. Então ali eles tentam explicar como poderia Deus morrer na cruz, né? Aí surgiu isso que hoje, obviamente, passou por várias transformações, e isso não é mais o que é pregado no gnosticismo, mas isso deu origem ao ensino gnóstico. Então, esse ensino, ele negava basicamente que Jesus era ou é o Cristo ou o Filho de Deus. Eles fizeram de Jesus um mero homem que possuiu poderes divinos por um breve período. Era isso que eles ensinavam. Eles negavam que Jesus era ao mesmo tempo Deus e homem. Eles negavam as duas naturezas de Cristo. Eles negavam a encarnação do Verbo. Lembra João como ele inicia seu evangelho? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Eles negavam essa realidade que era o ensino apostólico.
Então essa teologia de negar a divindade ou a humanidade, você vê que uma heresia negava a humanidade, a outra negava a divindade de Cristo. E quando nós temos os títulos O Cristo e o Filho de Deus, basicamente são as duas realidades que João está dizendo que Jesus tinha, a divina e a humana. Então essa teologia que estava sendo pregada, ela não era apenas herética, ela tinha um sentido diabólico. Ninguém pode ser considerado cristão se negar a divindade ou a humanidade de Cristo. Ninguém pode ser chamado de cristão se você negar essas duas verdades, que Jesus era homem e que Jesus era Deus. Negando que Jesus é o Cristo, negando que Jesus é o Filho de Deus, consequentemente, segundo o próprio texto, você vai acabar negando o Pai. É isso que João diz ali. Mas o ponto que a gente precisa entender é: por que é importante eu crer que Jesus é homem e Deus ao mesmo tempo? Não basta para ser salvo apenas crer que Jesus viveu e morreu aqui nesse mundo? São perguntas pertinentes, irmãos, porque afinal de contas, João 3,16 diz que Deus enviou o seu Filho Jesus para todo aquele que nele crê não pereça. Ele não estende a teologia das duas naturezas, ele diz: crê em Jesus para ser salvo. Entretanto, irmãos, a pergunta certa a ser feita é: será que crer que Jesus é um homem que viveu e morreu é suficiente para resolver o meu problema? Será que eu crer que Jesus era só homem, ou crer que Jesus possui o Espírito Divino por algum período, é suficiente para resolver a minha condenação diante de um Deus santo? Será que crer que Jesus é um anjo, como foi Gabriel, ou crer que Jesus foi criado por Deus, que ele não existia eternamente, ou crer que Jesus era um homem bom, que deixou um exemplo de moralidade a ser seguido, será que esse Jesus pode me salvar? Ou crer que ele era apenas um espírito de aparência humana, conforme diziam os docetistas? Será que esses tipos de Jesuses podem interceder por mim diante de Deus? A Bíblia diz que a única forma para encontrarmos salvação é por meio do Messias, o Cristo prometido desde o Antigo Testamento. E por isso, irmãos, precisamos conhecer o Jesus por meio da palavra de Deus. Para isso, irmãos, para que a gente conheça o Jesus das Escrituras, eu selecionei alguns textos bíblicos que claramente falam sobre as duas naturezas de Cristo. Isaías 9,6 diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Um menino nasceu, um filho Deus nos deu, e ele seria chamado Deus Forte. Romanos, Paulo diz assim: com respeito a seu filho, ao Filho de Deus, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo ele não reconhecia Jesus apenas como um homem, ele reconhecia como seu Senhor. Ainda Paulo em Gálatas: vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Claro, a humanidade de Cristo, o Filho de Deus, o termo que João usa. Lucas: é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. O Senhor sempre está ligado à divindade.
Um homem não é senhor de ninguém. Deus é nosso Senhor. Ainda o próprio João, no seu evangelho, que diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E por fim, 1 Coríntios 2,8, sabedoria é essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. A Bíblia ensina que Jesus era só um homem. A Bíblia ensina que Jesus não era Deus. É claramente, irmãos, anunciado as duas naturezas de Cristo. E esses versículos, irmãos, eles apresentam o profundo mistério do eterno Filho de Deus. Esse eterno Filho de Deus, adentrando no tempo e no espaço, e assumindo uma natureza humana. Não existe, irmãos, pensamento mais grandioso no qual a gente pudesse ponderar do que esse: a encarnação do Verbo, a segunda pessoa da Trindade, aquela que sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra, se fez um bebezinho frágil, precisou de cuidados como qualquer ser humano. A crença de que Jesus é uma pessoa com duas naturezas, humana e divina, ela é fundamental e crucial para pessoas caídas, pecadoras como nós, para que nós possamos entrar em um relacionamento com Deus. Cristo deve ser ao mesmo tempo Deus e ao mesmo tempo homem, para que ele possa ser o mediador entre Deus e os homens. Irmãos, um famoso teólogo, Anselmo da Cantuária, ele escreveu numa obra chamada Por que Deus se tornou homem? Ele resumiu a importância das duas naturezas de Cristo para a sua obra expiatória. Ele escreveu assim: é necessário que a mesma e a própria pessoa que há de realizar a satisfação pelos pecados da humanidade, seja perfeito Deus e perfeito homem, uma vez que ele não pode fazê-lo a menos que seja de fato Deus, e a ele não convém fazê-lo a menos que seja de fato homem. Essa teologia de Anselmo da Cantuária, que viveu lá no ano de morreu em 1109, ela é oriunda das Escrituras, irmãos, porque Paulo escreveu: porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Somente alguém, irmãos, que representasse as coisas da terra e alguém que representasse as coisas do céu seria capaz de reconciliar essas duas esferas, terrena e divina. Ainda Paulo diz em 1 Timóteo: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Negue a natureza divina e humana de Cristo e se torne um herege. A essência de toda heresia envolve negar que Jesus é o Cristo e o Filho de Deus. Nós vivemos, irmãos, num tempo onde há uma ideia de que não é necessário estudar teologia. Para que se aprofundar? Conhecimento, estudo. Já chega o tempo que eu tive que ficar na escola, fazendo faculdade, agora querem que eu estude até na igreja. Até porque a Bíblia diz que a letra mata, o Espírito é que vivifica. Vamos viver assim, o Espírito vai nos ensinar. Isso é o reflexo de uma cultura subjetivista que procura apenas experiências pessoais, procura se sentir bem em algum lugar. Mas pensem no risco, irmãos, que corremos
quando não recebemos a devida instrução. Se eu não me aprofundar no conhecimento básico e fundamental, eu corro o risco de adorar, de crer em um Jesus que não existe. De crer no Jesus que foi criado na minha cabeça. Ou na cabeça das outras pessoas que estão ensinando Jesuses que não são Deus, Jesus que são espíritos errantes. Crer nisso vai te salvar? Segundo a Bíblia, não. Eu não penso, irmãos, que todos nós tenhamos que ser teólogos, que tenhamos que ter bacharel em teologia. Eu não estou dizendo isso. Mas devemos possuir, ao menos, o conhecimento fundamental do cristianismo bíblico. Nós devemos ter condições de entender a criação, de entender a queda, o que aconteceu com o homem, qual é o problema da humanidade, de entender a redenção, como que foi necessário um Jesus divino e humano, porque ele precisava reconciliar as partes divina e humana. Nós devemos ter noção da consumação, saber aquilo que Deus nos promete para a eternidade. Nós temos que saber o básico. Nós devemos nos empenhar em saber dessas coisas, porque é isso que vai dar consistência e convicção para a nossa fé. É esse embasamento. Quando você sustenta a sua crença em emoções ou experiências pessoais que você teve com Deus, vai chegar um dia em que ela não vai existir mais. Você vai parar de ter essa experiência, ou o sentimento vai passar. Você vai passar por um período de sofrimento ou de deserto espiritual. E nessas horas, o que você vai achar? Deus me abandonou. Deus largou de mim. Eu não sinto mais a presença de Deus. O que aconteceu? As experiências que eu tinha já não estão mais ocorrendo. Porque o seu relacionamento com Deus é baseado em algo que não sustenta a sua fé. Emoções e experiências. Agora, quando você sustenta a sua crença em um consistente conhecimento de Deus através das Escrituras, aí você será como aquele cara que construiu a casa sobre a rocha, com um fundamento muito sólido. E não importa a tempestade, a tribulação, o sofrimento, nada é capaz de derrubar. Você conhece o verdadeiro Deus das Escrituras. E por isso você sabe com convicção de que o seu maior problema já foi resolvido. Não importa o sofrimento, a tribulação, a circunstância, o maior problema que eu tinha, que era o pecado e meu estado de separação com o meu Criador, foi resolvido por Cristo. Nada me abala. Eu sei como eu fui criado, para que eu fui criado. Eu sei o que aconteceu comigo, porque eu nasci em pecado. Eu sei o que veio acontecer pela redenção em Cristo, a salvação. E eu sei o futuro que Deus me reserva. Uma eternidade diante dEle, morando com Ele, em perfeita alegria, sem sofrimento algum. Isso vai me sustentar nos momentos de dificuldade. Não é ficar feliz na hora do louvor. Não é se sentir... senti um comichão nas costas na oração, coisa boa, vou vir de novo. Não é isso que sustenta a nossa fé. É conhecimento sólido, irmãos. Isso só vem com a Bíblia. Só vem com a Bíblia. Então, irmãos, nós já aprendemos do texto aqui que a essência de toda heresia é negar que Jesus é o Cristo e o Filho de Deus. É negar as duas naturezas, ou uma delas. Agora, a consequência da heresia é a morte espiritual, irmãos. Verso 23, a primeira parte. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Então, João declarou no verso anterior a natureza, a essência de toda heresia. Toda heresia, todo ensino que contradiz o que a Bíblia fala e ensina, ele tende a negar a natureza de Cristo, a sua humanidade e ou a sua divindade. E João desvenda agora a consequência disso. Qual o efeito ocasionado quando negamos Jesus como Senhor e Salvador?
como Cristo e como Filho de Deus? E a resposta é: todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Essa é a consequência. Nós não podemos possuir, nós não podemos ter comunhão com o Pai se não confessarmos o Filho. E qual o motivo para isso acontecer? Por que não podemos ter comunhão com Deus por outros caminhos ou de outras maneiras? Os motivos são muito claros nas Escrituras, irmãos. Em primeiro, é porque somente o Filho pode revelar o Pai aos homens. Em Mateus 11, 27, Jesus disse o seguinte: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Jesus é claro: ninguém conhece a Deus. Só um pouquinho, pastor. Mas e as pessoas que dizem encontrar Deus nas suas meditações? Através dos seus guias espirituais, em suas mesquitas, conhecem Deus através de Maomé ou de Allan Kardec? A resposta para Jesus a essa pergunta é: ninguém conhece o Pai a não ser que Ele mesmo o revele. A verdade, irmãos, é que para nós seres humanos, falhos, finitos, pecadores, que não conseguimos controlar nem mesmo as nossas próprias vidas, como poderíamos conhecer a Deus? Como chegar até Ele? Alguém sabe o caminho para chegar onde Deus está? Como poderíamos ver a Deus? João 1,18 diz assim: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, ou seja, Jesus, que está junto do Pai, esse o tornou conhecido. Ainda em João, capítulo 12, então disse Jesus em alta voz: quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Uma certa vez também, alguns discípulos pediram: Jesus, mostre-nos o Pai. E a resposta de Jesus: você não me conhece, Felipe? Mesmo depois de eu ter estado contigo durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como pode dizer, mostra-me o Pai? Hoje, irmãos, nós conhecemos a Deus porque Ele decidiu se revelar a nós através do seu Filho. O autor de Hebreus capítulo 1, verso 3 diz que o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Se você ainda acha, irmãos, que pode chegar até Deus, que pode conhecer a Deus, ter comunhão com Deus por outros caminhos que não por Cristo, então eu digo, rasgue a sua Bíblia. E comece a crer que Jesus era um lunático que viveu nesse mundo. Porque ele foi enfático ao dizer: somente Ele mesmo poderia revelar Deus aos homens. Para o homem é impossível conhecer a Deus, pode tentar de tudo, ele não terá comunhão com Deus. O segundo motivo pelo qual a gente não tem como ter comunhão com Deus, se não confessarmos Jesus como nosso Senhor, é porque somente o Filho pode representar os homens e reconciliá-los com o Pai. 1 João, texto que a gente já estudou, no capítulo 2, verso 1, diz assim: meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. No seu Evangelho, 14,6, respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Paulo, em 1 Timóteo 2,5, diz: porque há só um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Ninguém vem ao Pai. Há só um mediador. Não existe São fulano de tal.
Não adianta pedir para Maria. É uma grande mulher, escolhida por Deus, mas ela não pode interceder por nós. Porque a Bíblia é muito clara que apenas alguém totalmente divino e totalmente humano pode resolver essa equação. A Bíblia é muito clara. Apenas um único mediador. Alguém, um único que vai interceder, que pode nos ouvir, que pode nos restaurar a nossa comunhão com Deus. Para essa questão, irmãos, essa infinidade de santos, né? Cria-se santo de qualquer coisa. Você vê uma imagem, respingou gordura na janela e formou uma imagem lá que parece Jesus. Ai, meu Deus, já começa a adorar o vidro sujo de banha. O ser humano como diz João Calvino, é uma fábrica de ídolos. A gente idolatra qualquer coisa. A questão de Maria, irmãos, como que alguém que viveu e morreu como qualquer ser humano vai ter poder de intercessão? Isso vai contra o que a Bíblia ensina. E aí nós temos duas alternativas: ou você pode continuar com as tradições, porque tudo isso é tradição, que a gente herda, uma herança, principalmente católica, e ignorar e virar o rosto para aquilo que a Bíblia fala, porque eu não creio que é possível ser mais claro do que os textos que eu li agora. Ou você pode crer em Jesus Cristo, crer no Filho de Deus e abandonar de vez todas essas tradições religiosas e humanas. Então qualquer pessoa nesse mundo só pode desfrutar de comunhão com Deus por meio de um mediador, que é Jesus Cristo. Não existe nenhuma outra forma disso acontecer. Não importa, irmãos, o quão bom você é, o quão espiritual você acha que é, o quanto você diga que conversa com Deus diariamente. Não importa se você crê que a santinha que você tem no quarto respondeu às suas orações. A Bíblia é clara. Jesus foi muito claro. Ninguém chega até Deus, ninguém tem comunhão com Deus se não for por meio dele, o mediador. E qual a consequência disso tudo, irmãos? De você errar nesse ponto, de você não querer que Jesus seja o seu mediador. Errando nisso, você não desfrutará de comunhão com o Pai. Nenhum tipo, irmãos. A consequência imediata é a morte espiritual. O que isso significa? Ser espiritualmente morto é estar separado de Deus. Para a gente entender, eu vou ter que voltar bastante tempo atrás. Quando Adão pecou, você lê isso em Gênesis 3:6, ele inaugurou a morte para toda a humanidade. O mandamento de Deus a Adão e Eva foi de que eles não poderiam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E isso veio junto com uma advertência de que a desobediência deles resultaria em morte. É o que o texto diz: ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. E a frase aqui, certamente morrerás, se você pegar no hebraico, ela é melhor traduzida como morrendo você morrerás. É isso que diz no hebraico: morrendo você morrerás. E isso significa um estado contínuo de morte que começou com a morte espiritual. Ela continua ao longo da vida com uma degradação gradual do corpo e termina com a morte física. Ou seja, ele estava dizendo para Adão e Eva: vocês vão morrer e certamente morrerão depois. Então eles iam morrer espiritualmente e o seu corpo começaria a degradar até que viria a morte física. Morrendo vocês morrerão. Ou seja, separação de Deus geraria uma morte espiritual e posteriormente a sua morte física.
Então, no exato momento que Adão e Eva pecaram, eles morreram. Não no sentido físico, mas no sentido espiritual. Eles estavam desde aquele momento separados do seu Criador. E infelizmente, irmãos, essa morte espiritual e também a morte física, ela não se limitou a Adão e Eva. Como eles eram o nosso representante, o representante da raça humana, Adão levou toda a humanidade em seu pecado. Paulo deixa muito claro isso em Romanos 5,12. Ele nos diz lá que o pecado e a morte entraram no mundo e se espalharam para todos os homens através do pecado de Adão. Efésios 2,1 ensina que antes da salvação estamos mortos em nossos delitos e pecados. Isso claramente se refere à morte espiritual, porque a gente ainda está vivo fisicamente quando a gente é salvo por Deus. Já que estamos mortos em pecados, a consequência é que somos completamente incapazes de confiar em Deus ou na sua palavra. Paulo ensina em Romanos capítulo 8, verso 7 e 8, que nossas mentes naturais, elas não podem se submeter a Deus, nem agradar a Deus. Ele diz assim: por isso as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus e de fato não podem obedecer a ela. As pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana não podem agradar a Deus. Ou seja, nós já nascemos com isso. Se nós continuarmos na nossa própria natureza, é impossível que a gente agrade a Deus ou que a gente se submeta a Ele. Então, em nosso estado caído, nós somos incapazes de compreender as coisas de Deus. 1 Coríntios 2,14. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Isso é perfeito, irmãos. Quantas pessoas escutam o Evangelho e acham que é loucura? Isso é loucura. Como pode Deus se fazer carne? Como pode morrer e o sangue derramado purificar alguns? Isso é loucura. É porque todo homem nasce espiritualmente morto. Todos nós nascemos espiritualmente mortos. E todo homem permanece nesse estado enquanto negar Jesus como Cristo e o Filho de Deus. Depois de nascer, irmãos, uma pessoa pode passar a vida inteira sem fazer absolutamente nada. Ela pode dormir o resto inteiro da sua vida e ela estará condenada. Porque ela nasceu pecado. E ela permanecerá eternamente separada do seu Criador. Então o homem, ele encontra-se em um estado de total miséria. E ele permanece nesse estado até que ele creia em Jesus. O Jesus que é o Cristo e o Filho de Deus. Aqueles que dão ouvido a falsos mestres e suas heresias, e nós temos tantas em nossos dias, a consequência disso é permanecer nesse estado de separação do verdadeiro Deus. Essa é a consequência, irmãos. Então nós já vimos até aqui que a essência de toda heresia consiste em negar que Jesus é o Cristo e o Filho de Deus. Negar Cristo possui uma consequência que é permanecermos mortos espiritualmente, e todo que seguir esse caminho experimentará a outra morte, além da morte espiritual, que é a morte eterna. Agora vem o ponto final. Qual a solução? Qual a solução para tamanho problema? A solução é crer em Jesus Cristo de Nazaré, verso 23, segunda parte. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Quem nunca ouviu frases do tipo: eu sou basicamente uma boa pessoa, então eu acho que eu vou para o céu. Ou, tudo bem, eu faço coisas ruins, mas eu faço mais coisas boas do que ruins. Então eu creio que eu vou para o céu, porque põe numa balança as coisas boas. Ou ainda, Deus não vai me enviar para o inferno só porque eu não vivo de acordo com a Bíblia.
Isso aí, os tempos mudaram. Que é isso? Que absurdo. Ou ainda, apenas pessoas realmente más, como estupradores e assassinos, é que vão ir para o inferno mesmo. Por fim, eu acredito em Deus. Eu apenas o sigo do meu próprio jeito. Afinal de contas, todos os caminhos levam a Deus. Todas essas conclusões que são tão comuns em nossos tempos e para a maioria das pessoas, na verdade são grandes mentiras. É uma mentira acreditar que Deus não se importa com pecados menores e que o inferno é destinado apenas para pessoas más. Todo pecado nos separa de Deus. Mesmo a pequena mentirinha. Todos pecaram e ninguém é bom o suficiente para ir para o céu por sua própria conta. Romanos 3:23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Entrar no céu não se baseia em tudo que eu fiz de bom superar tudo que eu fiz de ruim. E não sou eu que estou dizendo isso, a Bíblia afirma isso. Paulo em Romanos 11:6 diz que, e se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não seria graça. Não há nada de bom, irmãos, que a gente possa fazer para encontrar méritos diante de Deus e entrar no céu por conta disso. Não há nada. Quando Deus criou o mundo, este mundo era perfeito. Tudo era bom. Então Ele fez Adão e Eva e deu-lhes o próprio livre-arbítrio, a capacidade de escolher, sem inclinação nenhuma ao mal. Uma forma que eles poderiam livremente escolher seguir, obedecer a Deus ou não. No entanto, o que aconteceu? Adão e Eva, as primeiras pessoas que Deus fez, tentados por Satanás, desobedecem a Deus e eles pecam. Isso os impediu e impede a todos aqueles que vieram depois dele, incluindo a nós mesmos, de ter uma relação íntima com Deus. Deus é perfeito, irmãos, totalmente santo, e Ele não pode entrar no meio de pecado, ou ter comunhão com seres imperfeitos. Como pecadores, nós não poderíamos chegar lá pela nossa própria vontade. Então Deus, o que Ele fez? Criou uma forma de nos reconciliar com Ele, de estarmos unidos com Ele no céu. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele quer não pereça, mas tenha a vida eterna. Em Romanos 6:23 também diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus habitou entre nós para que pudéssemos nos ensinar o caminho e para morrer na cruz pelos nossos pecados. E além disso, anunciar, depois da ressurreição, a sua vitória sobre a morte. Ele completou o caminho entre Deus e os homens, para que nós pudéssemos ter um relacionamento pessoal com Ele, precisando apenas crer. E a vida eterna é essa, que te conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. A maioria das pessoas acreditam em Deus, mas isso até Satanás crê também. O diabo também crê em Deus. Crer é muito mais do que dizer eu acredito. Para receber a salvação, irmãos, é preciso se voltar para Deus, ter um relacionamento pessoal com Ele, voltar-se contra os nossos pecados e lutar contra eles e seguir a Cristo em amor e obediência. Nós devemos acreditar em Jesus com tudo o que temos e em tudo o que fazemos.
A Bíblia nos ensina que não há outro meio, outro caminho, a não ser esse, irmãos. Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o único caminho para a salvação. E isso porque Ele é o único que pode pagar o preço pelos nossos pecados. Nenhuma outra religião, irmãos, ensina a profundidade ou a seriedade do pecado e das suas consequências. Me diga uma que ensina isso. Que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Que nós somos incapazes de fazer qualquer coisa para a nossa salvação. Liste uma. Porque isso não vem da cabeça humana, irmãos. O homem é incapaz de pensar nisso. Nenhuma outra religião oferece o pagamento infinito que só Jesus poderia ter dado ao pecado. Nenhum outro fundador religioso foi Deus vindo como homem. A única forma de pagar aquele débito era Deus vindo como homem. Jesus tinha que ser Deus para que pudesse pagar a nossa dívida. Jesus tinha que ser homem para que pudesse morrer. A solução para a morte espiritual e a morte eterna é a salvação que está disponível apenas pela fé em Jesus Cristo. Atos 4,12 diz que: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Portanto, irmãos, fuja de todo ensino que não esteja de acordo com a palavra de Deus, com a Bíblia. Fuja de todo lugar que não ensine as Escrituras ou que não a priorize como única regra de fé e prática. Fuja, corra longe. Porque se você não fizer isso, você vai estar sujeito a ser um daqueles que negam que Jesus é o Messias prometido desde os tempos antigos, o Cristo e o Filho de Deus. E sabendo que quem nega a Jesus está espiritualmente morto e prosseguindo neste caminho, estará condenado eternamente a um estado de separação total de Deus, o seu Criador. Mas para mudar essa situação, ainda há tempo para todos os que vivem, irmãos. Há tempo de mudar isso para todos nós que estamos vivos, para qualquer pessoa que está viva. Busquemos a Deus enquanto podemos achar. Busquemos a Cristo enquanto a gente pode. Nós não temos controle sobre as nossas vidas. Ninguém pode afirmar que certamente amanhã vai estar vivo. Ninguém pode falar isso. Creia em Jesus Cristo e viva espiritualmente e eternamente, irmãos, num futuro glorioso. Oremos.